Oi pessoas, meu nome é Vitória e você está no canal A Teoria das Laranjas e hoje eu vim falar com vocês sobre um mangá que eu terminei de ler há pouco tempo e o mangá em questão é Happiness. Happiness foi finalizado em 10 volumes, o mangaka responsável por ele é o Shuzo Oshimi e ele foi publicado aqui no Brasil pela editora New Pop. E o legal desse mangá é que, além da qualidade dele, né, mas eu não vou ficar me detendo aqui sobre qualidade de mangá, mas não sei se vocês sabem, mas muitos mangás são aí publicados em papel jornal e é um material que não é durável, né? E a New Pop investe bastante numa folha melhor, uma folha que não amarela com tanta facilidade. E outra coisa legal da New Pop, gente, é que ela não costuma deixar muito facilmente os seus mangás esgotarem. Então, apesar de Happiness já ter sido finalizado há um tempinho, ainda é muito fácil de achar. Todos esses volumes estão disponíveis na Amazon, então corram lá. Eu paguei numa faixa de preço assim, entre 10 e uns 14 reais em cada um. E a arte do Shuzo Oshimi, ela é simplesmente fantástica. Eu já cansei de falar pra vocês, né, o quanto que eu me encantei mesmo pela arte desse mangá. Enfim, vou mostrar as capas pra vocês. O volume 1, o volume 2, o volume 3. Acho lindíssimas as artes dessas capas. Volume 4, o volume 5, o volume 6, o volume 7, o volume 8, o volume 9 e o volume 10. São volumes menorzinhos, olha, ele é quase uma edição de bolso se você for comparar com livros. Cabe, tipo, minha mão não é tão grande assim, e é praticamente do tamanho da minha mão. Comparando com um mangá, por exemplo, da Panini, olha, ele é bem menor. Ele tem uma faixa de 190 páginas, e enfim, vamos parar de falar das questões mais técnicas do mangá. Eu adorei muito essa história. É uma história de vampiro, só que não é uma história clichê de vampiro, assim. Não segue essa vibe de histórias de vampiros que a gente viu nos últimos anos, assim. Eu sou o tipo de leitora que começou a ler livros com mais frequência, assim, a devorar livros mesmo, a partir de Crepúsculo, né? Sim, gente, eu sou dessa época. Então, na época de Crepúsculo eu consumi muitas histórias de vampiros e eu estava saturada disso. E agora mesmo, tipo, sei lá, 6 anos depois, eu ainda não consigo me ver lendo tanta coisa assim da temática. Por isso eu me surpreendi com esse mangá, porque ele vai seguir uma vibe mais tradicional das histórias de vampiros, sabe? Que a gente não tem um vampiro que brilha no sol. A gente vai ter aqui vampiros que se regeneram, né? Os corpos deles se regeneram. A gente vai ter vampiros que têm uma grande sensibilidade ao sol. Mas nada de vampiros que brilham aqui, tá, gente? A gente não tem um Edward da vida aqui. E o nosso personagem principal aqui é o Makoto, né? Ele é um adolescente, eu não sei se ele tem uns 15, 16 anos, não tenho certeza. E numa noite fatídica ele é abordado por uma pessoa, né, uma mulher. E quando ele já está bem desfalecido, quase morto, ela pergunta pra ele se ele prefere morrer ou se tornar como ela, né. E ele, todo desesperado, triste, morrendo, ele diz pra ela que não quer morrer, né. Então ela deixa ele ir.
E no dia seguinte, né, ele acorda no hospital e ele começa a sentir algumas coisas diferentes. Ele sente uma sede imensa, assim, que ele não consegue saciar ela. E ele percebe que ele tá com uma sensibilidade muito maior ao sol, à luz solar. Ela machuca ele, né? Os olhos dele, ele se sente muito desconfortável. E é aí que começam os sintomas. Então, o Makoto, ele não é um menino lá mega popular na escola, ele é tipo a chacota. Aí nesse quesito é bem clichê mesmo, dos personagens que sofrem bullying na escola, que são os mais fracos. E das pessoas populares, assim, que mais atormentam o Makoto é o Yuki, né? E a gente vai ter alguns momentos em que a gente vai ver bem explorado o Yuki. Eu gostei muito da forma como ele foi abordado, apesar de eu achar que ele poderia ter tido mais espaço dentro da história, mas ele é um personagem secundário muito importante para a história. E junto ali com o Makoto, a gente tem uma personagem muito importante, que é a Yukiko, que é essa daqui. E ela tem a mesma idade, né, do Makoto, e ela cria uma forte relação com ele. E ela sente, né, que o Makoto lembra muito o irmão dela mais novo que faleceu, então ela cria um elo muito forte com o Makoto. Então a gente pode considerar ela como uma protagonista também ali juntinho, porque a perspectiva dela das coisas que estão acontecendo vai ser muito importante. Então, nas partes em que o Makoto não está protagonizando, que ele não está nos narrando a história, é ela que vai estar à frente de tudo, né? E bom, gente, eu não vou falar mais sobre a história, porque, como eu disse, ela é fechada em apenas 10 volumes, mas o que eu posso dizer é que essa história vai muito além de uma história de vampiros. Ela adquire muito mais profundidade por ela adentrar no interior dos personagens de uma forma muito íntima, assim, e a gente vai entender os traumas desses personagens. Então, é uma história sobre amizade, uma história sobre perda, sobre luto, sobre amor. É uma história muito densa mesmo. E aí que a gente entra no aspecto do porquê que eu acho que essa história não deveria estar classificada para 14 anos, gente. Eu acho que ela tem alguns momentos aqui que são muito pesados, assim, umas cenas muito pesadas, e que eu não sei se uma adolescente de 14 anos conseguiria entender a profundidade disso. E eu sou contra esse rolê de ficar falando, ai, porque o adolescente, a criança, ela não consegue entender, ela não é capaz de ler uma literatura mais adulta. Eu acho que é possível sim, mas por ser um mangá, uma coisa muito visual, eu acho que tem cenas muito perturbadoras aqui. Então, eu estou falando mais da parte visual do que do roteiro em si, da narrativa em si. Eu acho que pode ser perturbador para adolescentes na faixa etária de 14 anos, mas, enfim, minha opinião. Então, o seguinte, se você tá procurando um mangá de romance, uma história leve, divertida, sobre amigos e uma pitada generosa de romance, enfim, você não vai encontrar isso aqui em Happiness. A gente vai ter alguns momentos descontraídos, sim. A gente vai ter alguns momentos de romance entre algumas personagens, mas não é o foco daqui. É mais uma construção e o amadurecimento desses personagens. Como eu disse, tem umas cenas muito pesadas e perturbadoras, então eu classificaria esse mangá como um mangá de drama, né? De fantasia, drama, por ele conter, né, os elementos fantásticos que são os vampiros, no caso. E é isso, gente, é sobre isso que se trata Happiness. Eu espero que eu tenha conseguido convencer vocês a ler. Foi um dos mangás mais incríveis que eu já li, apesar de eu ter lido muito pouco, né? Sinceramente, eu gostei muito do final desse mangá, eu gostei de tudo nesse mangá. Eu já tô louca pra reler, gente, porque
É muito difícil a gente se despedir de personagens que a gente gosta tanto. Fica de verdade a minha recomendação pra vocês de um mangá atual que ainda está no mercado, está facílimo de encontrar, que não é tão caro assim. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem aí nos comentários se vocês ficaram interessados, se vocês já conheciam essa história. Não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar seu like. Me sigam também no Instagram, na minha outra rede social. Eu vou deixar o link dos volumes, dos mangás aí na descrição pra vocês, caso vocês queiram adquirir. E é isso, um beijo e até mais.